Olá, o nosso programa de hoje vai analisar os critérios de nomeação dos integrantes dos tribunais superiores. O Congresso Nacional pensa em mudar os critérios atuais. A OAB e a Associação dos Magistrados Brasileiros também querem mudanças. O objetivo é evitar as indicações meramente políticas. Participam do nosso programa o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, ex-presidente da Mages, e o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Antônio Álvares da Silva, professor titular da UFMG. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, está no ar o Via Justiça. No Brasil, quem escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, é o presidente da República. No governo Lula, dos 11 ministros do STF, 7 foram escolhidos pelo presidente. São eles: César Peluso, Carlos Aires Brito, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Dias Toffoli. Em agosto, com a aposentadoria compulsória de Eros Grau, o presidente Lula vai escolher mais um ministro, o 8º de sua gestão. E assim vem acontecendo ao longo dos mandatos presidenciais. No governo anterior, Fernando Henrique Cardoso, foram indicados os ministros Gilmar Mendes e Ellen Grace. O ex-presidente Fernando Collor de Mello nomeou o ministro Marco Aurélio Mello. O ex-presidente José Sarney indicou Celso de Mello, o mais antigo da atual composição. Vamos à análise com os nossos convidados, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, ex-presidente da Mages, e o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Antônio Álvares da Silva, professor titular da UFMG. Desembargador Nelson, o provimento de cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal, essa designação pelo Executivo politiza indevidamente o Poder Judiciário? Olha, é uma situação que tem sido muito debatida no Brasil. Para que nós pudéssemos evitar a politização do STF, seria necessário que a sua composição ela fosse modificada e dentre aqueles que passariam a compor, que pudessem colocar juízes de carreira, jamais acostumados com os julgamentos. Desembargador Antônio Álvares, como reduzir o componente político da escolha de ministro do STF? Não se pode, Carlos, excluir o componente político de um tribunal superior. Eles são políticos jurídicos. Toda discussão jurídica é antecedida por uma discussão política e filosófica. Política sempre vai haver nos tribunais superiores. Agora, essa política tem que ser grande, tem que ser superior e tem que servir ao país. O fato do presidente Lula, o governo do presidente Lula, indicar 8 ministros, como é que os senhores analisam isso? Olha, eu concordo com o desembargador Antônio Álvares. O componente político, ele realmente existe, mas tem que existir de uma forma superior. E essas indicações, elas fazem parte do jogo democrático. A nossa Constituição Cidadã assim prevê, e isso já vinha de constituições anteriores. A sorte nossa é que são pessoas muito preparadas. E eu tenho um ponto de vista que aqueles que lá estão são homens preparados e que têm julgado com muita independência. Desembargador Antônio Álvares, o senhor é contra a nomeação pelo presidente da República dos ministros do Supremo? A Constituição brasileira, no artigo 1º, fala: todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. A magistratura emana do povo? Não emana. A magistratura está isolada do povo quanto ao ingresso, que é por concurso público e não por eleição, e no Supremo Tribunal Federal. Ela depende exclusivamente do presidente da República. Que poder é esse cujos membros são nomeados por outro poder? A minha pergunta é a seguinte: o Supremo nomeia o ministro da Justiça, nomeia o ministro da Administração, nomeia os ministros do presidente da República? Não. Mas por que o presidente da República pode nomear os ministros do Supremo? Então, há um desequilíbrio e uma desarmonia dos poderes da República, porque um predomina sobre o outro. E isso não é democracia. Gostaria que o senhor comentasse. Sob o aspecto da nomeação dos ministros, eu concordo com o desembargador Álvares
Eu também entendo que deveriam ser nomeados pelo próprio poder, pelos tribunais, mas com relação à questão da eleição, o poder realmente emana do povo. Agora, quando se introduziu no nosso ordenamento jurídico o poder judiciário com esse modelo, foi feito para que houvesse freios e contrapesos. Eu não acredito em juízos de ocasião, eu não acredito em eleições diretas para magistrados. Então, nesse aspecto, com a devida vênia, eu discordo do nosso querido e estimado desembargador Antônio Álvares, em razão desses predicamentos da magistratura que são garantia do próprio cidadão. Mas, desembargador Álvares, o senhor defende o mandato e não vitaliciedade, não é isso, para os ministros? Defendo o mandato, e esse mandato deve ser provido por voto popular, principalmente nos tribunais superiores. E isso não afeta em nada a grandeza da magistratura, nem o seu compromisso com o povo. Se todo o poder emana do povo, o poder do juiz tem que emanar do povo. E quando se fala em eleição de juízes, a primeira objeção é essa: qualquer um pode ser juiz. Não é assim nas experiências dos países democráticos, principalmente dos Estados Unidos. Para que um juiz seja candidato à eleição, ao posto de tribunal superior, ele seria escolhido inicialmente pelos partidos políticos. E aí vem as exigências. Ele tem que ser formado em direito, ele tem que ter um doutorado, ele tem que ser um professor universitário, ele tem que ter publicado livros. Então, portanto, a seleção é muito maior até do que a do concurso. Esse homem é colocado dentro de uma lista junto com o presidente da República. E se o presidente da República for eleito, essa lista vai ser eleita com ele, e os juízes, então, terão o respaldo do povo, como tudo numa democracia. Desembargador Nelson Messias, o fato da vitaliciedade não seria mais benéfico para a democracia, um rodízio? Carlos, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eleição para magistrados é muito complicada, porque, veja bem, o deputado, ele depende de um partido político, ele depende dos seus correligionários para serem eleitos. E depois ele fica vinculado a essa parcela da sociedade que o elegeu. Eu concordo com o desembargador, nós precisaríamos recrutar pessoas altamente preparadas, mas a índole humana, cada um tem uma, cada um tem a sua. E se esses indivíduos, eventualmente, e isso ocorrerá, porque numa eleição tem conchavos, tem acordos, aí ele vai atender mais aqueles que trabalharam para a sua eleição, em detrimento das outras partes. A justiça existe exatamente para equilibrar, o fraco ao forte, quando eles vão às barras dos tribunais. É exatamente para trazer essa pacificação social. Agora, com relação à vitaliciedade, esse é um predicamento de garantia do próprio cidadão. Imagine um juiz que não tem a vitaliciedade e que não tem a inamovibilidade. Ele seria um juiz de ocasião. O prefeito ou o governador do estado mais distante, ou do sul ou do sudeste, desagradando de uma decisão judicial... Sim, mas eu digo a vitaliciedade no Supremo Tribunal. No Supremo Tribunal. Faz parte dos predicamentos da magistratura, e eu falo de um modo geral. Eu acredito que o juiz do Supremo ele tem que ser vitalício também. Acredito não, defendo isso com muita veemência. Porque se você dá um mandato para o ministro do Supremo, depois o próximo é o do STJ, vem dos tribunais de justiça, até se chegar ao juiz de primeiro grau. E outro detalhe, ele está ali, tem direito à recondução, ele vai querer agradar aquele que detém o poder de nomeação, para poder conseguir um segundo mandato.